Nós estamos trabalhando um pouco, irmãos, nesse texto. Já falamos algumas coisas e a proposta é: Deus tem um grande plano para cada um de nós. Então, quando surgirem as dificuldades, momentos que nós não entendemos, questionamentos, nós precisamos entender que Deus está trabalhando todas as coisas para que essas coisas cooperem neste grande plano de Deus para conosco. E neste grande plano de Deus, Deus tem propósitos. O primeiro propósito é fazer-nos conforme, ou esculpir-nos conforme a imagem de Jesus Cristo. A primeira realidade. A segunda realidade é dar-nos a qualidade, a essência de sermos da família de Deus. Eu fico assim pensando às vezes quando pessoas honram muito a sua família. Então ela faz questão de dizer da família. Antigamente, hoje não está fazendo isso mais. Mas antigamente, quando nós falávamos assim, não, eu sou do Rio Paranaíba. De que família? Essa era a pergunta. Ou seja, você é do Rio Paranaíba, de qual família que você pertence? Ou a qual família você pertence? Hoje não tem muito isso, mas ainda tem pessoas que faz assim uma questão enorme da família. E quando vai casar é uma brigaiada qual o nome que vai sair, qual que vai acrescentar e aquela coisa toda. Então, se nós fazemos tanta questão da família terrena, Deus quer também nos dar um sentido para também valorizarmos a família celestial. Nós todos que fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, fomos adotados na família de Deus através de Cristo Jesus. Então, a intenção de Deus é que eu me pareça com Jesus Cristo, com o coração, com a alma, com a compaixão, com a misericórdia, com o meu dilatar em direção às outras pessoas, mas que também eu tenha Cristo como o meu irmão mais velho. E respeite essa realidade de se ter esta família do Senhor. Então, este é o grande plano e os propósitos. Mas para que isso aconteça, e Paulo faz isso didaticamente, ele vem primeiro com os efeitos, para depois dar a causa disso. E respaldar o porquê que é que Deus trabalha as minhas circunstâncias, todas as coisas que acontecem comigo, e faz com que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e daqueles que foram chamados segundo este propósito. Toda essa realidade é o efeito de realidades que estão lá nos bastidores. Então, o que nós estamos estudando, o tópico do estudo agora, é o que está por trás do plano de Deus e dos propósitos de Deus. Ou seja, qual que é o bastidor de tudo isso? Então nós vamos ler o texto e nós começamos, eu joguei a primeira ideia, porque essa ideia é a que vai dar a mim e a você o chão para construirmos. Oi, Pepe, como vai, querido? Prazer tremendo. Prazer, viu? Revê-lo. Deus abençoe. Isso é uma figuraça, o Pepe, viu, gente?
Brasil está conhecendo você, Pepe. Que ele continue assim, né? Então, irmãos, nós precisamos começar, porque nesse começo é que vai dar o chão. Então eu vou trabalhar com muita leveza isso aqui e na marcha lenta. É de primeira esse negócio aqui. Porque eu aprendi duas coisas. Pintura. Se você não der uma boa base, a sua pintura vai ficar horrível. Pintar é rápido. O duro é preparar para a pintura. Lixar, empapelar, isso é uma trabalheira que normalmente o serviço final nosso fica ruim, porque a gente não tem paciência de lixar cada cantinho, tirar ferrugem, quebrar os cantos. Nós não temos. Dar um fundo bonito e depois vir de novo com a lixa mais fina, esperar para amanhã. Muita gente não espera para amanhã, lixa ainda molhado, aí fica aquela coisa feia. Tudo isso é base. Construção. O que está em moda hoje é o piso ecológico. Pisograma, ou aquele piso que também é ecológico, que você rejunta ele com areia. Hoje, o que está preconizando é isso. Faz-se muito, vocês lá, é isso aí, né, Geraldo? Não tem mais papo, né? A Alessandra não está dando brecha, ela, o Milton, lá na prefeitura, com relação a isso. Nós precisamos ter uma área de absorção da água, né? O que precisa fazer? Cuidar do solo primeiro. Você precisa de compactar, precisa de nivelar, precisa de tudo, porque se você colocar o pisograma ou aquele outro piso ecológico, sem fazer tudo isso, ele faz o que, Geraldo? Se não bater o solo, não acertar tudo que ele vai fazer, vai quebrar, vai virar uma bagunça. Afunda tudo. Ah, mas eu comprei um piso que vai aguentar 10 toneladas. Eu passei o carrinho com 4, afundou. O que aconteceu? A pressa de terminar, porque você não deu o bom acabamento. Então, o que eu quero fazer com os irmãos hoje é exatamente isso. Eu quero conversar com os irmãos, quero colocar algumas posições, e nós vamos vagarosamente trabalhar isso. Viu, Ana? Então, segura o coração aí, né? Eu já disse, você não serve para ser pastor, porque pastor tem que ir lentamente, é um trabalhar a conta gota, né? Então, você quer um negócio para ontem. Tem gente assim, medicina precisa ser para ontem, enfermagem tem que ser para ontem, a homeopatia é só para o ano que vem, né? Você vai tomando essas bolinhas aqui, mas eu não melhorei. Quanto tempo faz? Até uns 6 meses. Não, isso é de 8 para lá. Você pode continuar tomando as bolinhas, né? Aquelas gotinhas da água, você não tem gosto de nada, você nem sabe se está fazendo alguma coisa. Mas, então, a questão é que precisamos ter o chão. Depois que nós tivermos o chão dessa primeira realidade, aí você vai tirar de letra as outras. Mas se você tiver uma análise, uma percepção errada dessa primeira, que é o grande problema hoje, dessa primeira realidade, você não vai entender as outras. Não vai entender. Então vamos devagar, né? Bem devagar. A minha professora de inglês, de matemática, Maria Inês, ela era fantástica. Ela não nos permitia passar para nenhuma outra realidade enquanto nós não soubéssemos integralmente da primeira. Tabuada.
Se não soubesse tabuada, estava fora das outras matérias. Porque ela disse que isso é fundamental. Se você não sabe tabuada, você não vai conseguir fazer nenhuma das operações. Então, tabuada primeiro. Não sabe tabuada? Então você fica aí que você não tem que saber tabuada. Se vamos sabendo certinho, a gente caminha certo, tá bom? Então vamos ler. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a todos que predestinou, a todos chamou. E a todos que chamou, a todos justificou. E a todos que justificou, a todos glorificou. Então, como é que eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor? Por instrução da palavra de Deus. Eu sou instruído pela palavra de Deus, e a palavra de Deus dá a mim esse conhecimento. Conhecimento chega através de informações. Eu tenho uma informação, outra informação, outra informação, outra informação, eu passo a conhecer. Vocês lembram que eu contei para vocês eu passo a saber, né? Daquele marinheiro que... Você gostou da minha água, Pepe? Gostou ou não? Então toma primeiro. Isso, pronto. Tá boa, não tá? Olha, aquele mineiro que levou a menininha para conhecer o mar, ele comprou sandal, é sandal mesmo? Né? Para o protetor. Tem vários protetores, né? Hein? Sandal. Acho que é sandal. Sandal. Hein, senhor? Então pronto. Então ele comprou aquele negócio e sabe que quando vai a primeira vez, fica com o narizinho tudo branquinho, aquela coisa toda. E no final da tarde, comprou baldinho, e, né, levou lá, deve ter sido aí, nas nossas praias paulistas aí. E aí, quando eles estavam saindo à tarde, ela estava parecendo um tomatinho, né? Apesar de tudo aquilo. Ela encontra com um vô sentado num toco olhando para o mar. E aí, ele pergunta para ela assim, filho, o que você fez aqui? Eu vim conhecer o mar, vovô. Aí o vovô disse para ela assim, o vô também conhece o mar. Passei a minha vida toda como marinheiro. A diferença entre conhecer e conhecer. Ela de fato conheceu o mar. Mas quem de fato conhece o mar é o vovô, que passou a vida toda conhecendo o mar. Então, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por instruções da palavra de Deus, por instrução da palavra de Deus. E isso vem a conta gotas. Nós não aprendemos de um bascular das informações, aí você vai sair daqui hoje e falar, olha, eu já sou doutor em presciência. Não é. O que eu vou dizer para os irmãos tem muito mais a dizer. E à medida que nós formos conversando, eu vou dizendo, assim, bem devagar, para que os irmãos possam ter a noção do que é essa realidade.
Quarta-feira passada eu fiz sua pergunta. O que é presciência? Saber do tempo. Então, isso é o dicionário que diz. Isso é o dicionário que diz isto. Mas só que isso está muito além do que o dicionário de português tem a dizer. Então, veja aqui, não é isso. É muito mais do que isso. Porque a questão é o seguinte: o que é que Deus sabia de antemão? Porque o grande debate da presciência está exatamente aqui. Não, não é. Não. Então vamos conversar. Alguns sugerem que a presciência significa que Deus olha para o corredor da história para ver quem vai responder livremente à oferta da salvação em Jesus. Ele olha para ver quem vai responder ao convite do Evangelho. As pessoas que ele previu que acreditariam são as pessoas que ele escolheu para salvar. Presta atenção. Alguns dizem que Deus olha para o corredor da história para ver quem vai responder livremente à oferta de salvação em Jesus Cristo. Ele olha para ver quem vai responder ao convite da salvação. Então, as pessoas que ele viu que iriam responder ao convite da salvação, essas são as pessoas que ele elege, que ele escolhe, que ele predestina. Tem um problema isso aqui. E vai uma pergunta. Alguém pode escolher a Deus sem Deus, em primeiro lugar, o escolher? Não, não pode. Então está furado isso aqui. Então essa perspectiva de presciência está errada. Vamos ver algum texto. Romanos 3, 11 e 12. O que Paulo fala sobre toda a humanidade? Capítulo 3, verso 11 e 12. Não há nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque. Todos estão extraviados ou extraviaram. E juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Nenhum sequer. Então não é isso. Presciência não é que Deus olha e vê quem vai responder ao Evangelho. Então não é isso. Jesus Cristo, em João 6,37, diz algo que é o ponto de partida e que também é o ponto de chegada. O que ele diz lá? Então ele está dizendo aqui alguma coisa que para dar a todos nós
um ponto de partida e um ponto de chegada. Ele fecha isso aqui. Diz, todo aquele que meu Pai tem me dado, que é a tradução certa lá, porque ele continua dando. Deus não deu lá e deixou de dar aqui, ou Deus vai dar aqui e vai deixar de dar amanhã. Deus vai dar. A construção lá é a seguinte, Deus tem ovelhas que vão chegar a mim. E ele diz isso lá em João 15. Né? O que é? Outras ovelhas tenho, que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão, elas crerão e elas virão. Futuro. Então, a construção é assim, todo aquele que o Pai me tem dado, ele virá a mim. Se o Pai não dá, não vai vir. Eles virão a confiar em Jesus Cristo, porque o Pai deu-os a Cristo. É uma ação de Deus dando essas pessoas a Cristo Jesus. Mais tarde, lá no verso 44 do mesmo capítulo, o que Jesus diz lá? De João 6. Pode ler quem achar. Isso. Então veja aqui, ó. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu me responsabilizo para ressuscitá-lo no último dia. Olha que coisa fantástica esse processo aqui. Então, aquele que vem é porque Deus, o Pai, o traz. E quando traz, ele diz assim, não vou deixá-lo sair das minhas mãos. Ninguém vai arrebatá-lo das minhas mãos. Ele tem a garantia de que quando eu voltar, eu vou ressuscitá-lo. E se ele não tiver morrido, eu vou transformá-lo para estar comigo. Então, irmãos, se tomarmos esses versículos literalmente, isso significa que ninguém tem a capacidade de vir a Cristo por conta própria, sem Deus, atraindo-os para a fé. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, Paulo diz assim, que o homem sem o Espírito não pode aceitar as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Em outras palavras, se a presciência significa simplesmente que Deus escolhe para o futuro, para ver quem vai escolher para segui-lo, ele não vai ver ninguém seguindo-o. Porque ninguém consegue escolher a Cristo. Ninguém. Então aí, irmãos, é que o estudo começa. Aí nós precisamos de garimpar. Porque esta é o postulado defendido pela maioria das pessoas. Colocando a fé como a causa. E a fé não é a causa. É o efeito. É o efeito de se ser eleito. É o efeito de se ser escolhido. É o efeito de se ser predestinado.
Mas aí nós precisamos de pensar na presciência. Porque eu preciso saber o que é que Deus sabia antes. E para isto, há duas realidades, dois caminhos da presciência. Primeiro, é o significado do termo presciência. E o segundo é o contexto bíblico, o escopo bíblico. É o que traduz essa palavra dentro da realidade bíblica. A Escritura Sagrada, num todo, ela ensina, ela nos instrui que Deus, em sua soberania, escolheu alguns para serem recipientes de seus favores. E favores imerecidos. Vamos ler Atos 13, 48. E quando Deus fez isto, Deus conferiu-lhes a estes o dom da fé. Vamos ler lá. Atos 13, 48. É isso? 13, 48. 13. Pode ler. Os gentios, ouvindo isso, regozijaram e se glorificaram a palavra do Senhor e creram, todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha aqui. Olha o texto. Por que eles creram? Todos que foram destinados, todos que foram escolhidos, todos que foram eleitos, creram. Então a base dessa realidade de Deus não é que Ele olhou no corredor da história e viu aqueles que iriam crer e os escolheu. Nada disso. Deus escolheu e Ele escolheu e escolhendo essas pessoas creriam. Então essa teoria, que não é uma teologia, faz do conhecimento prévio de Deus que Ele tem nossa fé, a fé como a causa da eleição para a salvação. O passo que a eleição é que a causa, a fé é o efeito da eleição. Mas vamos mais. Vamos definir o termo presciência. O que quer dizer presciência? Rapidamente nós dizemos conhecer antes de, ou conhecer de antemão. Mas nós não podemos nos basearmos nessa definição. Por quê? Porque o nosso dicionário, ele não está tratando de uma realidade bíblica. Ele está tratando simplesmente para definir um termo em português. Ele foge da realidade bíblica. Porque presciência não se trata apenas de uma questão etimológica. Não é a definição da palavra. Não é que pré mais ciência significa conhecer antes de. Nós precisamos descobrir como a palavra é empregada nas Escrituras Sagradas. Qual o emprego que o Espírito Santo faz desta expressão é que define o significado que ele quer que nós sejamos instruídos.
É a Bíblia que vai dizer-me qual é o significado desse texto. O que é que Deus quer dizer quando Ele disse, Ele se revelou dizendo que Ele é presciente, ou seja, Ele tem presciência de algumas coisas. Por exemplo, nós somos muito negligentes com a palavra de Deus. Principalmente quando nós lemos algum livro, temos alguma noção, a gente quer logo definir a coisa. Por exemplo, o que significa carne na Bíblia? Aí imediatamente nós vamos dizer assim, carne significa corpo físico. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Muitas vezes não é o que significa quando aparece carne na Bíblia. E aí todo mundo pega e fala, carne na Bíblia é corpo físico. Por exemplo, mundo. Quando falamos mundo, nós pensamos assim, é o que está lá fora que não presta. Mas a Bíblia tem muitas significações para a palavra mundo. Então nós precisamos pegar e trabalhar esta realidade dentro do seu contexto. A palavra imortal na Bíblia. O que nós pensamos quando nós estudamos a palavra imortal? Hein? Só isso. Sabe como é o pensamento da palavra imortalidade na Bíblia? Nós pensamos sobre a alma. Você já ouviu a expressão assim? A alma não morre. Já? Então, irmãos, todas as vezes que a Bíblia traz imortalidade, ela não fala nenhuma vez da alma. Ela fala do corpo. Nem do espírito. Fala do corpo. Então, muitas vezes, nós pegamos um conceito no dicionário e a gente traz para a Bíblia e achamos que sabemos o que a Bíblia quer dizer. A palavra presciência não se acha no Antigo Testamento. Essa palavra, presciência. Essa palavra é uma palavra do Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento nós temos a palavra conhecer e saber. Ocorre muitas vezes esta palavra. E quando esse termo é empregado com referência a Deus, significa considerar com favor, denotando não meramente conhecimento. Não é meramente um conhecimento, mas sim afeição pelo objeto em vista. Todas as vezes que no Antigo Testamento aparece essa palavra conhecer ou saber, é considerar com favor, é afeição pelo objeto em vista. Normalmente são pessoas. Vamos ver alguns textos. Êxodo 33, 17, Deuteronômio 9, 24, Jeremias 1, 5 e Amós 3, 2. Pode ler quem achou. Êxodo 33, 17. Ora, isso aqui é considerar com favor.
é ter afeição. Olha essas duas expressõezinhas aí, antes de eu te conheço pelo teu nome. Como que ele diz lá? Antes, achaste graça aos meus olhos. Eu te conheço pelo nome. Esse saber de Deus é um considerar com favor. É a afeição de Deus por Moisés. Eu te conheço pelo teu nome. Isso é fantástico, irmãos. Quando Deus nos conhece pelo nome. É uma pena que só a elite, por assim dizer, tem esse privilégio do naipe de Moisés. De alguém chegar, um representante de Deus, ou o próprio Deus dizer assim, eu lhe conheço pelo nome. Porque o grande problema é o não reconhecimento lá na frente. Esse vai ser o grande problema. Quando alguns vão dizer assim, eu fui dono da igreja tal, eu preguei a igreja tal, eu expeli o demônio tal, eu fiz isso em teu nome. Ele diz assim, mas você quem é? Eu não te conheço. Aqui, Moisés recebe de Deus esta palavra. Você, eu conheço. Vamos mais. Deuteronômio 9, 24. Olha aí. Eu considerei vocês com favor e vocês são rebeldes. Eu me apeguei a vocês com afeição e vocês foram rebeldes. Essa é uma palavra ruim, em contraposição à boa que Moisés ouviu. Deus diz assim, eu tenho cuidado de vocês com afeição e vocês têm sido rebeldes. Tem umas coisas que acontecem com a gente, que só acontecem porque é com a gente mesmo. E quando se acontecem essas coisas, a gente tem que agradecer muito a Deus, porque Deus está fazendo todos os eventos da vida acontecerem para o nosso próprio bem. Eu perguntei meu pai assim, segunda-feira eu fui a Uberaba e voltei para acompanhar meu pai numa consulta com oftalmologista. Aí quando eu estava levando-o para casa, ele gosta, como eu gosto, de banana frita. Tanto a banana figo como a banana da terra, eu prefiro a banana comprida nossa lá, né, meu irmão? Porque ela é mais doce. A banana da terra, ela é mais doce. E o mineiro gosta, é um prato de mineiro, né? Banana frita. Aí eu sei que ele gosta. Aí eu perguntei assim, o senhor comprou banana? O senhor tem banana lá? Ele disse, não tem. Então vou passar aqui no sacolão e pegar para o senhor. Aí parei. Quando eu entrei assim, para falar, tinha um rapaz conversador tal, e eu atendi o telefone. O telefone tocou, atendi. Eu falei, ô meu irmão. Aí ele achou que era com ele. Ele disse assim, o quê? Você está me chamando de irmão? Eu falei, não, telefone aqui. Aí eu atendi o telefone. Aí eu fui nele. E falei assim, por que você está assustado assim que eu te chamei para o irmão? Porque eu sou um desviado. Aí eu disse assim, então, eu sou pastor. Ele diz, misericórdia. Aí ele diz assim, pastor, eu quase morri há 15 dias atrás. Aí levantou a camisa assim, com a cirurgia aberta assim, ó, no umbigo, assim, um corte de um tamanho, não tinha cicatrizado ainda mesmo, estava ainda aberta, aquela coisa. Aí diz assim, eu sou devedor, eu sou um ingrato. Aí diz, é mesmo.
você precisa, Teixeira, é o nome dele. Teixeira, ele falou, meu nome é Teixeira, pastor, qual que é seu nome? Tal, aí ela prolongou, meu pai ficou lá no carro esperando ir comprar banana, achou que eu implantei a banana, esperei a grana. Então, como é interessante como Deus faz. Eu tenho lhe dado tantos favores. Eu tenho dilatado meu coração diante de vocês e vocês têm sido rebeldes. O Teixeira é um rebelde, eu falei para ele. E tudo assim, parece que estava me perseguindo. Aonde eu ia com o carrinho, ele estava. A hora que eu cheguei no caixa, ele chegou logo atrás. Eu falei, rapaz, eu preciso dar uma pancada nesse cara por último. Eu falei, Teixeira, Deus lhe tirou dessa agora, meu, mas eu não sei se ele vai tirar na próxima. Então, cara, procura o Senhor. Pastor, com certeza, eu vou ao culto. Então, tudo bem, vá ao culto. Não importa onde ele vai. Porque é isso que acontece conosco, irmãos. O que Deus está dizendo aqui para o seu povo, Ele diz para nós, olha, conheci vocês desde tempo, eu tenho com afeição tratado vocês, e vocês têm sido rebeldes. Mas vamos mais. Não é a rebeldia que nós estamos tratando, é o conhecimento de Deus. Jeremias. Esse é aquele famoso lá, né, para Jeremias, né, irmãos? Antes, Jeremias 1, 5. Então, esse conheci aqui, antes de formar-te no ventre da sua mãe, exatamente me afeiçoei a você. Eu me afeiçoei a você. Então, conhecimento no Antigo Testamento é o conhecimento de afeição, é aquela aproximação. Vamos a Amós 3:22. De todas as famílias da terra, a vós somente me afeiçoei, conheci. Então, irmãos, conhecer no Antigo Testamento significa amar, designar com afeição para um projeto que eu tenho. No Novo Testamento, também conhecer é empregado nesse sentido, no mesmo sentido do Antigo Testamento. 3:2. Se eu falei 22 é porque... Não, eu posso ter falado. Mas vamos lá. Mateus 7:23. Que é aquela palavra lá que as pessoas não querem ouvir. E eu também não. Eu não? Isso. Pode dizer. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim e praticais a iniquidade. Por outro lado, Jesus diz sobre as suas ovelhas. João 10:14. Aqueles que ele não se afeiçoou, no entanto, pode ter feito alguma coisa em seu nome, porque o nome de Jesus é poderoso, irmãos. É o nome de Jesus que é poderoso, não é o homem. O problema, sabe o que é? Que a igreja cria os seus ídolos. Só preciso conhecer a irmã fulano de tal, ela é poderosa, então não quero conhecê-la. A oração dela é forte. Esse é um homem poderoso. Então fuja dele antes que ele prejudique. Não tem homem poderoso, irmãos. Poderoso é Deus. E Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo para o camarada, eu expeli demônio em seu nome, eu fiz cura em seu nome, eu fiz milagre em seu nome. Ele diz, que engraçado, eu não conheço você. Você conhece a mim, mas eu não conheço você. Qualquer um que clamar o nome de Jesus, Jesus é poderoso, irmãos. O nome de Jesus é poderoso. Não é a pessoa que é poderosa, né?
Então, muitas vezes, porque a pessoa me pergunta assim, pastor, está acontecendo isso. Eu falei, meu irmão, está acontecendo porque estão clamando o nome do poderoso. Não é a pessoa que é poderosa. Poderoso é quem eles clamam. E o inimigo da nossa alma, irmãos, é muito maior do que esse inimigozinho que fica por aí. Então, Deus nos liberta porque Ele quer nos libertar e Ele tem plano de nos libertar. Não é porque o Todo-Poderoso lá, dono faz isso. Certo? Vamos mais. João 10, 14. Olha a diferença. Eu não vos conheci. E agora o que ele faz no 10, 14? Eu sou... Olha que fantástico. Eu as conheço e elas me conhecem a mim. Ou seja, eu me apeguei a elas com afeição e elas se apegaram a mim com afeição. Quem são essas ovelhas? Aquelas que o Pai os trouxeram até a presença de Jesus e as deu a Ele, as ovelhas. Então são estas. Pois bem, a palavra presciência, como ela é empregada no Novo Testamento, ela é muito mais expressiva do que meramente apegar-se com afeição. Ela não se refere a eventos. Ela não se refere a atos. Presciência nunca é empregada nas Escrituras em relação a ações nem a eventos. Nunca ela é empregada. Ela se refere a pessoas. A presciência de Deus, ela se dirige a pessoas, não a ações ou eventos. Pessoas são que Deus declaram que as conheceu de antemão. Não as ações dessas pessoas. Não as ações dessas pessoas. Vamos ver alguns textos. Atos 2, 23. O que diz lá? Aquele sermão fantástico. Sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, ficando-o para a mão dos inimigos. Olha aí. A este que vos foi entregue por determinado conselho e presciência de Deus. Se prestarmos bastante atenção na terminologia e na construção desse versículo, nós vamos ver que o apóstolo não está falando do conhecimento antecipado que Deus tinha do ato da crucificação, mas sim da pessoa crucificada. Este Cristo que vos foi entregue. Não é a questão do ato da crucificação. A presciência de Deus tem a ver com Jesus Cristo e não com o ato. Vamos mais. Romanos 8, 29 e 30, nós estamos cansados de saber. Não se referem a algo, mas também às pessoas, que ele conheceu de antemão. O que se tem em vista não é a submissão da vontade, nem a fé do coração, mas as pessoas que ele conheceu.
Não são as coisas que são trabalhadas conjuntamente para o nosso bem, mas são as pessoas que Ele escolheu. A visão do Senhor é das pessoas. Romanos 11, 2. O que diz lá? Deus não rejeitou seu povo, a quem de antemão conheceu. Olha, Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Deus não rejeitou o povo. O povo que antes Ele conheceu. Então, a presciência de Deus não é pelo ato, nem por ação, é por pessoas. Vamos terminar, porque é conta-gotas, vocês precisam digerir isso, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Não, leia o 1 também. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Quem são... Tá bom, filho. Tá bom, Ana. Quem são os eleitos segundo a presciência de Deus? Hein? Os que são forasteiros, dispersos. Na dispersão, esses que são os eleitos, os judeus crentes, é que na presciência de Deus, foram eles o alvo da presciência de Deus. Portanto, aqui também nós temos pessoas e não atos previstos. Mas aqui não leva a pensar que aqui são só os judeus? Não. Romanos está descrevendo a Romanos, não está descrevendo a Atos, está falando de uma realidade de Jesus para todos. Não tem, aqui não tem acepção, não faz. Aqui não tem também assim questão só judeu. Ele está falando aqueles que foram dispersos. Você citou várias cidadezinhas aí, pessoas que foram dispersas, que estavam em Jerusalém, se converteram na época do Pentecostes, daquele sermão que falou em vários idiomas, várias pessoas de várias etnias ouviram a mensagem. Então não Jerusalém era a capital do mundo, né? Do império. Então lá tinha toda, igual Nova York, igual São Paulo. Não, todos esses textos não. Todos que foram chamados. Então, pessoas. A defesa aqui, irmãos, é que a questão do grande problema da presciência é que as pessoas dizem que a presciência de Deus é para aqueles que vão crer. E não é isso. As pessoas que crerem são exatamente as pessoas que foram escolhidas. Eu vou parar aqui. Então, não é assim. Isso, meu irmão. A expressão é essa mesmo, né? Se lermos o Apocalipse lá,
multidões de todas as etnias, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as tribos. Então, milhões, inumeráveis. Então, o que eu quero para a gente, quarta que vem nós vamos continuar conversando. O que eu quero que os irmãos levam para casa hoje, é que se eu e vocês estamos aqui hoje, cultuando a esse Deus maravilhoso, tendo prazer nisto, mas é claro, se nós não fôssemos chamados, nós não estaríamos aqui. Esse é o grande privilégio. Gente, se nós pensarmos, tem muita coisa para fazer. Mas nós estamos aqui porque a nossa alma, ela necessita desse alimento. Nós necessitamos desse alimento. Porque nós somos do Senhor. E Jesus diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então a minha, a sua nutrição, nós que somos filhos de Deus, nós também comemos picanha. Eu não gosto muito, não é? Acho muito sem graça. De verdade, irmãos, de verdade. Então, eu gosto da alcatra, gosto do contrafilé, gosto de uma costela, gosto de uma sobrecoxa desossada e assada. Não é? A gente pode comer tudo isso. Mas a nossa alma, ela anela pelo alimento espiritual. Porque somos do Senhor, irmãos. E eu tenho uma alegria muito grande por pertencer ao Senhor. Ele pensa em pessoas, Ele pensou em você, Ele pensou em mim, desde sempre. Isso agrega a mim um valor que os irmãos nem imaginam. É a estima do alto. Quem tem estima do alto, irmãos, não precisa de autoestima. Né? A pessoa fala, a autoestima dela está baixa. Né? Se você descobre que Deus te ama, que Deus apegou a você com afeição, antes mesmo de você ser tecido no ventre da sua mãe, gente, isso empresta, eu posso ter 1,50 m, sem pescoço, não tem nenhum problema. Se as pessoas não gostarem de mim, fazer o que Jesus gosta. Deus me amou profundamente, com um plano maravilhoso para a minha vida. Acabou, irmãos. Autoestima, estima do alto. Deus nos amou, nos apegou com afeição. Mas nós vamos